32º episódio, Frente com o Cabral. E olha só, aparecer uma vez aqui é normal, agora 2 vezes a pessoa tem que ser espetacular. E dessa vez eu trouxe o meu amigo Fabiano, que voltou com o sócio dele, nosso querido Neto, para explicar uma outra área do escritório dele. Se você não assistiu, volta lá, episódio 13, vou deixar o card aqui, porque tem muita informação legal. Porém, essa área eu sou suspeito para falar. Para mim, é a melhor área para captar clientes no digital. Sem mais enrolações, vamos lá. Fabiano, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Que bom te ter aqui de novo. Neto. Achei que você não ia. Debutando, seja bem-vindo. Que é isso? Como não ia te cumprimentar? Vamos começar por ele, então, para ele não ter ciúmes. Claro, prazer. Afinal, nosso CEO, né? Que manda no escritório, que manda na Cabral Academy, então... Realmente, na verdade, hoje o guia era meu aqui, ele tá aqui, né, de curioso, veio pra me trazer, só dar uma carona e resumindo, ele veio aqui, vamos fazer junto, né? É assim mesmo, é assim mesmo. É sempre assim as coisas, né? Seja bem-vindo, meu querido, Obrigado. Que bom te ter por aqui. Obrigado, o prazer é meu. Pra quem tá assistindo, que ainda não tenha o prazer de te conhecer, a honra, quem é Valdir Neto? Aí você faz uma pergunta difícil, até pra mim é difícil responder. Quem sou eu? Quem é Valdir Neto? Alguns que conhecem, talvez vai ficar um pouco mais fácil de entender isso que eu vou dizer agora. Mas sou um cara, ainda não tô nem nos meus 30 anos, né? E já tô aqui participando com uma galera muito mais velha, né? Adquirindo tanto... Chamou nós de idoso na caruda, você percebeu, né? Ele é cara de pau. Eu tentei ser educado, né? Mas para quem já me conhece vai entender um pouco melhor, mas eu sou um cara que tô dentro do escritório nosso, né? É um escritório familiar e o Fabiano é meu tio. Meu pai também participa desse escritório e eu tô lá hoje, vai fazer 11 anos, vamos falar. Por quê? Na verdade, eu tenho de formado 6 anos, mas eu tô lá desde que começou a faculdade. Então, assim, desde o básico eu tô lá dentro, assistindo, olhando, participando, aprendendo, né? Então, isso acabou facilitando muito me tornar um advogado, né? Não falo de fazer OAB, não estou falando disso, não. Eu estou falando de entender o que é advocacia, entender o que é a dificuldade do advogado, né? O dia a dia, porque a advocacia ela é uma coisa que é desafiadora. Todo dia é um problema novo que você encontra e a solução que você tem que trazer para o cliente. Esse é o propósito, né, do advogado. Então, assim, hoje, nosso escritório tem migrado um pouquinho para o digital, né? A área que você estava até adiantando que a gente veio para falar a respeito é o acidente de trabalho dentro do direito do trabalho, né? Uma área que a gente tem enxergado bastante potencial. Mas a gente... nosso escritório está localizado numa cidade pequena no interior do interior. É Campo Verde, Mato Grosso. Fica próximo ali de Cuiabá. Mas Mato Grosso, para quem é de São Paulo, às vezes a pessoa nem lembra onde que fica o estado. Sabe nem para que lado fica, né? Mais ou menos isso. Então, é uma advocacia ali que faz de tudo um pouco, né? Sempre foi assim, começou principalmente assim, mas devagarzinho a gente tem percebido que tem algumas coisas que você tem que focar para ter resultado. Não adianta você dar tiro para todo lado e quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir, né? Perfeito. O menino ensaiou para vir, hein, Fabiano? Tá. Ele ficou treinando. Veio no trajeto para cá treinando. Pouquinho tempo, dá quanto tempo para cá? Dá 15 horas aproximadamente. Deu pra treinar bem. Não, o pior de tudo é que a galera não me passou nem a pauta. Eu perguntei ainda, tentei jogar um verde, a galera falou, não, fica tranquilo. Vamos pegar você lá na hora. É isso. Não, a gente tenta deixar a coisa mais natural possível justamente para ser um bate-papo legal, fluido, porque senão fica uma coisa robotizada e aí não faz muito sentido, né? Fabiano, que legal. Isso daí é uma coisa que, já que ele chamou a gente de velho, eu vou me colocar na mesma situação, que nós temos mais experiência, mais rodagem de vida, vamos dizer assim. Realmente, quando você abre a portinha do escritório, você tem que fazer de tudo e mais um pouco. Você tem que atender o que aparece para pagar as contas, né? É bem dessa forma que acontece, né, Cabral? Nosso escritório, né, já foi falado no outro podcast que eu fiz com você, é um escritório que está fazendo agora 26 anos de existência, né? Nessa mesma cidade, né? A gente nunca... Já tivemos escritórios fora, mas nunca deixando aquele escritório de funcionar. Quando você começa, é tudo mais difícil, né? Você tem que começar do zero, cliente zero. O Neto teve um privilégio de entrar no escritório funcionando já há muitos anos e aprender com a gente aprende com ele também, é natural isso. Mas a coisa já andando. Evidentemente que se você não tiver condição, não for aplicado, não for estudioso, não souber trabalhar, a coisa não vai andar. Não é o caso do Neto, né? É fora de base, ele é fora da curva, diz o outro, né? Ele pegou
o jeito do negócio muito fácil, muito rápido. Pegou no momento que ele efetivamente foi para dentro do escritório. Eu estava retornando do escritório que nós tínhamos em outro estado, voltando para o escritório. E a gente, desde esse momento, foi em 2019, a gente trabalha um do lado do outro, mesma sala, um do lado do outro. E é um aprendizado diário. E aí ele, rapidamente, o jeito que a gente tem, cada um tem um jeito, não tem uma fórmula, evidentemente, mas a gente tem um jeito de trabalhar. E ele pegou rapidamente. Então, hoje, não precisa mais de perguntar nada, né? É evidente que dúvidas a gente tira um com o outro naturalmente, mas sabe fazer tudo, toca tudo, enfim. Realmente, ele conseguiu desenvolver muito bem. Teve, sim, o privilégio de pegar um escritório em andamento, escritório já tradicional? Sim, isso é um fato. Se começasse do zero, mesmo você sendo bom, muitas vezes você tem dificuldade. Mas, se não tivesse mostrado capacidade, não estaria como está hoje também, né? Então, é mérito dele, sim. No Brasil, a gente acaba crucificando muitas pessoas que têm privilégios, né? Eu entendo, e eu falo isso abertamente, as 24 horas não são as mesmas 24 horas para todo mundo. Não dá para querer comparar uma pessoa que precisa trabalhar para pagar a faculdade, que pega, aqui em São Paulo, por exemplo, muitas vezes 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, é outra realidade. Mas também não adiantaria nada o Neto ter tido todo esse privilégio e não ter aproveitado. As calls, quando eu faço com vocês, é uma das que mais me desafia. Que nunca é aquela call bobinha, aquela call que não serve para nada. Não, vocês sempre entram com um propósito, querendo saber alguma coisa, com algum ponto para a gente trabalhar junto. Muitas vezes eu tenho que estudar para responder isso. E é ótimo. Da onde que veio essa curiosidade, Neto? Como que você sempre foi assim, desde moleque? Você enfiava a cara nas coisas, queria saber? Não, é curioso até falar a respeito disso. É curioso porque eu nunca fui o aluno o primeiro da turma, nunca fui o último também, mas eu nunca fui um aluno aplicado, um aluno dedicado. Eu estava na escola, na verdade, para fazer rolo, para me divertir, né? Eu era do fundão, eu era esse cara, sempre fui. E na escola, inclusive, eu era o cara que colava numa prova, ajudava o amigo ali a colar junto também. O objetivo lá era só simplesmente passar de ano e tá ali tocando a vida. Eu não tinha, assim, um propósito bem claro definido. Eu precisaria ser o astronauta que vai pisar agora em Marte. Não, nunca tive essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu não era infeliz, insatisfeito. Não, eu tava feliz, eu tava tranquilo ali, mas eu não tinha... O que eu vou fazer da vida? Eu pensava em fazer direito. Meu pai era advogado, meu tio é advogado. Cresci dentro do escritório, isso desde de criança. Nunca teve outra opção? Na minha cabeça, não. Nunca pensei... Na verdade, assim, eu não pensava... Eu preciso me tornar um médico, eu preciso me tornar um filósofo, um agrônomo. Nossa área lá na cidade é muito do agro, né? Então, todo mundo lá pensa agronomia. E eu não tinha esse pensamento nem essa preocupação. Então, assim, o pessoal brinca. Quando a gente não é bom de cálculo, a gente vai pro direito, né? Já quando você não é bom em nada, vai pro direito. Ali você vai achar alguma porta, né? O direito ou a administração, né? As duas faculdades dá pra escapar. Então, assim, o direito pra mim sempre foi muito claro. Eu ia fazer o direito numa faculdade que fosse simples, fácil, por assim dizer. Não tinha pensamento... Fácil no sentido de entrar, eu digo, né? Uhum. Não fazer um vestibular complexo. Não, nunca me preocupei com isso. E, sabe, não tinha uma ambição, embora eu achasse que eu fosse me dar bem na vida. Era esse o pensamento. Mas não passava, não é uma coisa complexa, assim, pra mim na época. Quando eu entrei na faculdade, aí mudou. Mudou, assim, da água pro vinho. Porque eu pensava, bom, eu não me preocupo na escola porque eu não vou usar nada disso daqui na minha vida. Agora, na faculdade, independente do que eu escolher, eu preciso aprender aquilo de fato, porque eu vou exercer, vou executar aquilo. E desde o primeiro semestre, por afinidade ou não, enfim... eu tive muita facilidade com o direito. Facilidade no sentido assim, se eu fosse assistir essas aulas, eu já conseguiria fazer a prova muitas vezes. E eu, de repente, do cara que colava na prova, me tornei o cara que passava cola pros demais. Por quê? Porque o pessoal vinha em mim e me perguntava. Como funciona isso, como você entendeu, e eu tive essa facilidade desde o começo. Em todas as matérias? Em todas. Eu vou ter dificuldade em ciências políticas, por exemplo. Mas mesmo assim, fui o único que eu acho da minha turminha lá, da minha panelinha na época, não pegou um provão ali na época. Eu fico com inveja, porque eu vou conversar de tributário com a Priscila, eu me sinto um ignorante, eu não entendo uma palavra que aquela mulher tá falando. É que a faculdade traz o básico. Então, dentro do básico, assistindo a aula, você sabe responder uma prova. Então, eu tive essa facilidade, né? Alguns falam, você porque seu pai era advogado. Talvez seja, talvez não, mas eu tive essa facilidade. Então, a partir desse momento, falei, putz, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou ser, mas que é no direito, vai ser. E foi ali que foi engajando, né? Então, assim, desde o começo, dentro do escritório. Cara, não tem jeito, você tá respirando direito o tempo todo. E devagarzinho, aquela coisa que você ouvia, por exemplo, ouvia meu pai e meu tio conversando um assunto ali, você fica totalmente perdido. De repente, aquilo lá era simples de entender. Usava um termo técnico e eu falava, opa, eu já tô começando a conseguir participar dessa conversa. E nossa família, ela é pequena. Meu avô teve só meu pai e meu tio.
Então, assim, nossa família era aquilo ali. Aí tá lá todo mundo conversando, os principais, vamos dizer, da família, batendo um papo e eu não conseguia participar. E, de repente, parece que, sabe quando conecta as coisas? Então, o direito parece que a profissão, né, o ofício, ele veio para somar com isso daí. Então, a gente trabalha em família, então a gente consegue se relacionar bacana, a gente consegue falar a mesma língua. Então, para mim, o direito ele sempre foi uma coisa bem natural. O vô também era advogado? Não, o vô foi professor e diretor maior parte da vida. Ah, porque aí ia dar pau na cidade, né? Valdir, advogado, não ia dar certo não, né, Fabiano? Aí só você ia ficar de fora. Aí ia ser problema. Mas meu pai também mora aqui no interior do estado, né? Só nós que fomos pro Mato Grosso. Ah, entendi. Então dava pra fazer essa divisão e tudo mais. Menos mal. Mas a vida era muito mais dura na época, né? Era diferente. Não adianta. E como que é essa coisa de trabalhar em família? Porque não só família, mas sócio. Vocês são muito parceiros, dá pra ver que vocês são amigos. Viajamos juntos pra Argentina, foi uma viagem muito legal. Vocês estão sempre juntos, sempre num clima descontraído. Mas como que é no dia a dia? Como que faz esse balanceamento para não misturar família com negócio? Acho que é natural, né? A gente nunca teve problema nesse sentido. Veja só, o Neto, desde quando ele foi pro escritório, depois quando ele se formou, ele no quinto ano, já na primeira prova que fez da OAB, ele já tinha conseguido o objetivo que é passar, pegou a carteira dele de advogado. Ele nunca foi para o escritório recebendo salário. Nunca recebeu um salário. Ele entrou no escritório como sem sócio. Receber, aliás. No início. Lá atrás, quando ele estudava ainda, ele não recebia. O pai dele dava uma ajuda para ele ali e tal, né? Estagiário serve para isso. Um beijo para as minhas estagiárias. Amo elas. Mas quando ele efetivamente começou a trabalhar como advogado, ele nunca recebeu salário. Ele era sócio, uma porcentagem X, e depois essa porcentagem melhorou. Entendeu? Então a gente nunca teve ele como nós somos donos, ele é nosso que legal. Empregado, ou seja, o que for assim, o termo que quiser usar. Nunca foi isso, sempre trabalhou como sócio. E no dia a dia, que eu falei, nós trabalhamos assim, uma distância dessa aqui, um do outro, não é mais que isso. A gente conversa muito, né, sobre os processos, as dúvidas, um faz uma peça, o outro sempre revê, eventuais erros, ajustes, isso é natural, a gente gosta de fazer importante, né? Mas a gente nunca teve um problema. É uma briga por conta, seja o que for. Não, a gente consegue lidar muito bem. Em família, a gente tá sempre junto também. A gente mora lá na cidade, a gente mora em Campo Verde. Meu irmão e eu, e aí tem ele, né, de sobrinho, tem meus filhos que hoje nem moram mais lá. Família pequena, então a gente tá sempre junto. E não temos problemas, e no trabalho menos ainda. A gente está muito bem, é uma sintonia muito boa mesmo. Nunca tivemos uma divergência que chegasse ao ponto de dar um estresse, não acontece. E é natural. Um time joga redondo, né? Eu não sei se... pelo fato, talvez, de ser família e você já dentro da família conseguir ter uma afinidade, né? Eu acho que isso aí acaba valendo, mas... Mais ou menos, não é bem assim, não. Isso daí não é pra qualquer um, não, quero dizer que, pelo fato de ter esse contato e já ter essa afinidade, talvez facilitou no trabalho, porque... Eu vejo grandes casais trabalhando junto e, cara, é pauleiro, hein? Arranca-rabo. Quando eu comecei, vamos falar, a aprender o direito, começou assim, e foi uma ideia que partiu dele e isso foi muito bom, porque eu acho que o que foi facilitando assimilar, o que era uma petição? Eu morria de medo de petição, Marcelo. Na minha cabeça lá atrás, o que eu não ia conseguir fazer era uma petição. Eu não tinha dificuldade... Pois é. Eu não tinha dificuldade de escrita, mas eu morria de medo. Eu tinha mais medo, acho disso até do que uma audiência, talvez. E hoje não. Hoje eu acho que a audiência é uma coisa que vai ser bem mais difícil do que uma petição, obviamente. E ele começou a fazer o seguinte. As petições que ele desenvolvia no dia dele trabalhando, ele colocava numa pasta com a data daquele dia. E eu, quando tinha um tempo no escritório, entre faculdade, na época ainda que faculdade, eu pegava aquilo lá e lia. Então, tinha uma petição, às vezes era trabalhista, parecidas, defesas, muitas defesas na época, né? Então, mas eu lia todas elas, às vezes não no mesmo dia. Às vezes eu acumulava até a semana inteira, mas chegava na sexta e eu lia toda aquela porrada. E depois dava um alô pra ele. Na época ele morava em Três Lagoas. Dava um alô pra tirar dúvida. Porque, até brinco, se você tá fazendo direito, você lê uma petição e você fala, não, eu entendi tudo, ou você tá mentindo e você não entendeu nada, ou você é um gênio. Faz uma mentoria, né? A maior possibilidade é você não ter entendido porra nenhuma. Justamente. Então, ali começou. Isso passou, cara, passou tempo, passou, sei lá, um ano assim, talvez até mais. E aí, esse hábito de eu ler as petições dele, acabou que quando eu comecei também a peticionar, a desenvolver minhas peças, eu mandava para ele, logicamente, para ele corrigir por insegurança, mas ele corrigindo, e muitas vezes não tinha grandes ajustes, mas a gente conversava a respeito. E ele começou a passar as dele antes, que antes eu só lia, de repente, para também ajudá-lo a corrigir. Então, assim, acabou que isso, no dia a dia, cara, o dia a dia é rotina. E a rotina foi funcionando, sabe? A gente senta um do lado do outro. Cara, a gente tem a brincadeira pessoal nossa no decorrer do dia o tempo todo. Fala besteira, xinga, a gente adora xingar. Se não tiver isso, parece que não motiva, né? Cansou um pouco, chama pra tomar um café, bate um papo, xinga alguém, fala mal da vida do outro, seja profissional ou pessoal, e volta pro trabalho. Então, sempre funcionou dessa forma. Às vezes a gente não vai concordar em um assunto, é natural, inclusive. Normalmente a gente pensa bem parecido no final das contas. A gente discute,
E se sua opinião me convencer, eu vou concordar com você, por que não? Né? E ele pensa da mesma forma. Então, ele, apesar de ser um idoso já, né, todo mundo consegue perceber... Você viu? Meia idade. Ele não tem essa dificuldade. Ele é um xarope. Todo mundo também sabe bem disso. Mas se eu conseguir mostrar pra ele que o meu pensamento tá correto, por que ele vai ficar teimando? E muita gente mais velha às vezes tem essas dificuldades. Ele não tem. Então acaba que a gente funciona muito bem, sabe? Em todos os sentidos. O Fabiano, pra mim, é o maior exemplo de ser velho não é o problema é ser idoso, é ser antigo. E ele não é. Ele é um cara... É um velho moderno. Cara... ele é mais moderno que muita gente, inclusive, do que eu. Ele é mais moderno do que eu, Marcelo. Ele tá na frente de tecnologia, ele busca inovações. Eu tô aqui hoje por conta dele, ué. Eu fui falar com ele sobre atendimento, ele, não, eu tô fazendo meu próprio GPT Maker aqui. Eu falei, só vai vendo. Bom, hein? Pois é, então assim, aí eu já puxo o gancho para isso. Fabiano, da onde que vem essa curiosidade? É o quê? É uma necessidade de se adaptar? É um problema de não encontrar funcionário? Ou é que você quer ficar mesmo antenado em tudo? Tá dando o exemplo da minha mãe. Minha mãe tá aposentada, mas ela não para de estudar, cara. Eu fico impressionado com isso. Na verdade, Marcelo, eu desde jovem, eu sempre gostei de tecnologia. Evidente que na minha época a tecnologia era bem mais limitada, né? Hoje a coisa evoluiu muito rápido. Eu sempre costumei ir acompanhando. Eu não sou nem um hacker, nada disso, não, nem um expert. Mas eu não passo vergonha, vamos colocar assim. Eu consigo me acompanhar e tudo mais. A nossa profissão, ela passou por uma questão de digitalização, né? Os processos físicos digitais, sistemas. Lá atrás, eu lembro que os nossos colegas advogados, eu não vou fazer processo virtual, que eu não sou obrigado. Aquelas coisas antigas. E, na verdade, teve que ser obrigado, teve que aprender. Se você não aprende tecnologia, na nossa profissão, você está fora do mercado. Isso é um fato. Você não acessa nenhum processo hoje. Perfeito. Né? Eu sempre gostei, então eu fui fazendo. E, sei lá, depois de quase 3 anos aí, a gente resolveu que a gente precisava buscar alguma coisa a mais, expandir o escritório de uma forma que a gente fosse possível. Mas estando numa cidade que a expansão ela é mínima, porque é cidade de tamanho limitado, cidade pequena, de interior, nós já somos ali tradicionais, temos nossa clientela, mas você crescer ali é um pouco difícil. Me surgiu essa questão do digital, de ver outras pessoas fazendo, falei, se outros fazem, por que a gente não vai fazer também? Vamos pelo menos tentar. Tentar não der certo, mas tentamos. E aí eu arrastei o Neto para isso também, que era, embora mais novo, era mais desconfiado, cheio de... o cara ali tá... eu tinha uma resistência grande. Estelionato, aquelas coisas assim, isso aí não existe. Aí nós estamos devagarzinho participando de mentorias, de grupos. Nos conhecemos numa dessa, inclusive, você sabe disso. E aí a coisa evoluiu muito rápido. De 2 anos para cá, a tecnologia evoluiu rápido demais. Hoje, com essas inteligências artificiais, auxilia demais da conta, facilita o trabalho da gente, não vai substituir a gente. Eu não tenho medo. A IA vai substituir o advogado. Não tem como fazer isso. Tem coisa que depende da gente. Mas ela nos auxilia, nos ajuda demais. Demais. Coisa que você demoraria, às vezes, um dia, você faz em minutos. Hoje a gente não entregaria o trabalho dentro do escritório que a gente faz sem ter essas ferramentas. Isso é certo. O movimento aumenta e a gente consegue dar conta da demanda ainda por conta dos auxílios que a gente tem de tecnologia, né? Então, questão da prospecção do digital, a gente está gatinhando com isso ainda. A gente tem muita dificuldade. Tem pessoas que têm mais facilidade. As coisas, elas andam mais rápido, dá mais certo mais rápido. A gente tem bastante dificuldade, mas a gente tem... modificado algumas coisas, tentado outras alternativas, mas nunca deixando de lado. O digital pra gente não deu certo, não vamos fazer não. A gente continua fazendo. Tem dado certo, não do jeito que a gente gostaria e precisa ainda. E que vai, tem potencial e vai chegar. Mas tá a caminho disso daí, né? Então, a tecnologia eu gosto mesmo e eu gosto de coisa moderna. Eu costumo dizer o seguinte... Recentemente estavam vendo uns móveis para casa ali, eu e minha esposa, e mulher adora aquele negócio hoje que é o tal do retrô lá, que é provençal, que tem uns puxadorzinhos, parece umas conchinhas assim. Cara, eu falei, é o seguinte, eu não quero nada disso na minha casa. Eu quero negócio, eu gosto de coisa moderna. Dentro daquilo que a gente pode pagar, dentro da nossa condição, quero coisa moderna. Não vem com coisa que me remeta ao passado, não, que o passado já foi. Eu gosto daqui para frente. Eu sou, a idade já 48 anos, mas eu gosto da coisa moderna. Já o Neto, ele tem um pezinho no passado. Ele gosta do negocinho mais colonial. Mais tradicional, entendeu? Um Opalão 92 diplomata. Essa geração moderna, ela tá muito moderna, né? E eu sou um cara um pouco mais antigo de alma, de espírito, entendeu? Então eu tenho um ponto positivo. A gente tá entendendo. Você é mais tradicional, né? Família tradicional. Eu mantenho uma tradição, por exemplo, que eu sou um cara totalmente antiquado. O cabelo meu é desse jeito há
desde que eu me conheço por gente, eu me visto normalmente como uma pessoa da minha idade. Eu não vou pagar de boyzinho, essas coisas eu não faço. Também eu sei o meu lugar. Mas questão de tecnologia, essas coisas, eu Ele gosto aceita muito. mais fácil do que eu, isso tem mais... Mas a gente tá falando também como se o Fabiano fosse um idoso, tem Ele é nem... muito chato, né? A Tem pessoa nem quando é muito 50. chata, ela envelhece Ó, naturalmente. mas analisa o Olha o seguinte. cabelinho branco Analisa o nascendo. seguinte, o Neto nasceu em 97. Vixe, mas E eu formei em 98. ele não viu nem o teto. Então, o que ele tem de idade é quase o que eu tenho de formado. Tá vendo? Botou na mesa e mandou eu medir já agora. sei mais que ele do direito. Ah, Mas a gente participa também com um professor desse, né, Marcelo? Aí ficou fácil, Se não né? aprender também... aí a gente tem um problema, cara. O professor leva do ponto A ao ponto B. Se não chegou no ponto B, o problema tá no aluno. Não é possível, né? E aí, beleza. A gente foi pro digital, uma coisa bacana. Por que a área do direito trabalhista? Para mim, é a melhor área para prospectar na internet. Mas Foi um dos pontos que a gente pontuou, né? Mas quando a gente fala em direito do trabalho, ele é um cara que teve uma experiência muito vasta nisso daí. Vasta mesmo, no sentido de todo dia fazer várias petições, defesas, mas era sempre do lado da patronal, né? E quando a gente pensou no digital, a gente precisava escolher, obviamente, uma coisa que a gente tem condição, tem conhecimento para isso, né? Mas que ela funcione também no digital. Não adianta pegar uma coisa muito complexa, que a gente, inclusive, já tinha até tentado, já tinha estudado uma possibilidade e não estava dando certo. Falei, não, por que não o trabalhista? A gente tinha todos os requisitos que a gente falava que eram interessantes, tudo aquilo que a gente precisava que tivesse, tinha. E tenho conhecimento para isso, né? Hoje eu mesmo estou desenvolvendo uma pós em cima disso daí, uma coisa que até nem sabia se eu faria ou não faria. Nem sei, honestamente, se isso vai contribuir absurdamente, mas foi um jeito de eu também tentar pular um pouco mais para dentro disso daí. Mas só com a bagagem dele ali, não tinha nenhuma dúvida de que teríamos condições para fazer isso daí. Então, foi nesse ponto que a gente falou, vamos para o direito do trabalho. Mas é uma coisa recente, é uma coisa que a gente começou ainda no ano passado, no metade do ano ali, aproximadamente. Foi isso aí. E tudo é muito teste, é tudo muito ajuste. Hoje podemos dizer, temos contratos fechados, mas ainda não está do jeito que a gente gostaria. Mas é mais não, é 100% por nós do que fatores externos. A gente precisa dedicar mais tempo a isso. E a gente muitas vezes fica querendo fazer tudo, né? E esse é o grande erro. quando vocês estão falando de trabalhista hoje na internet, vocês falam sobre tudo ou tem alguma coisa específica que vocês focam mais? A gente começou com um foco mais direcionado para acidentes do trabalho e doenças profissionais. Quando a gente fala acidente de trabalho, doença profissional, o pessoal relaciona muito com direito previdenciário, né? De ações contra o INSS. Não é esse o nosso foco. Nosso escritório faz isso também? Faz. Nosso escritório faz várias áreas. Mas é no sentido de ações contra as empresas. A empresa, o funcionário que sofreu um acidente e a empresa ela teve a culpa de não fornecer um equipamento de segurança, de não deixar o ambiente seguro, ela responde por isso, né? Responde tanto se a pessoa teve uma perda funcional ou se ficou incapacitada totalmente para o trabalho, a empresa é responsável para pagar, eventualmente, até uma pensão vitalícia, independente do INSS, que paga também, são coisas distintas. Ou se você adquiriu uma doença no trabalho, alguns trabalhos que exigem movimentos repetitivos, é muito comum, né? Causa doenças como LER e outras doenças aí, bursites, enfim. Tem doenças dessas que evoluem por às vezes as pessoas ficam um período incapacitadas, às vezes ficam até permanentemente, depende da gravidade disso aí. Se ficar constatado que a empresa, o trabalho executado lá, foi o responsável por isso, ou então, se não foi ele diretamente só responsável por isso, mas agiu para agravar o problema, ou para antecipar o problema que eu já teria no futuro, talvez, essas ações a gente entra contra a empresa e dá indenizações, danos morais, danos materiais, pensionamentos. Foi nesse sentido. Hoje a gente também está fazendo no digital, também prospectando um pouco para aquelas pessoas que trabalham e não tem registro em carteira, reconhecimento de vínculo, né? Se você não tem registro em carteira, você não tem recolhimento previdenciário, depósito fundiário você também não tem, você não tem seus direitos garantidos. Então, a gente também entra com essas ações. Evidente que se chegar alguma outra situação que a gente entender que tem direito, a gente está habilitado para fazer de qualquer maneira, sem problema nenhum. Mas o foco nosso na prospecção hoje é dessas duas áreas. Duas áreas maravilhosas e que dão um ticket muito bom, né? Aí fica uma dica para você que está assistindo aqui e não pegou, pausa, pega uma caneta, um papel, volta um pouquinho e ouve de novo aqui. Porque aí uma dúvida, vou perguntar pro Neto, já que ele é o mais inteligente de nós três na mesa, eu acho justo perguntar para ele, né? Então a pessoa sofreu um acidente de trabalho, beleza, eu já entendi que eu posso processar a empresa. Caiu, quebrou alguma coisa, teve um problema de esforço repetitivo, sei lá.
Alguma coisa que foi causada pela empresa Certo. ou que a empresa teve culpa porque não deu equipamento, não deu estrutura. Beleza? Correto. Eu posso processar a empresa e também receber o benefício do INSS? Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, embora uma área para os advogados se relacionem, né? Quem faz o INSS pega um trabalho, um serviço dessa natureza e ele não faz a parte trabalhista, ele pode claramente passar para a gente e ganhar dos dois lados, inclusive, porque uma coisa literalmente não tem relação com a outra em termos de direito. O benefício previdenciário que você recebe não vai interferir, não vai prejudicar, não vai ter nenhuma relação com a responsabilidade da empresa pela sua doença ocupacional, pelo acidente do trabalho, enfim, com a sua incapacidade do trabalho. Tá? São indenizações separadas, Exatamente. então. Pode ir atrás das duas. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Então, vocês estão numa área que é uma mina de ouro, porque vocês batem de um lado, batem do outro, defende a pessoa em tudo, né? Esse é o pensamento. Coisa boa demais. Lá no início, a escolha por essa área específica dentro do direito do trabalho, de acidentes ou doenças profissionais, foi justamente pensando nisso. São ações que, via de regra, elas te dão um ticket maior. Alto. Evidente que elas são ações arriscadas, depende de perícia médica, depende de comprovação da relação de uma coisa com a outra. Não é uma coisa que você entra e ganha tudo, não é isso. Mas quando dá certo... Dá muito certo, né? É muito bom. E aí você, às vezes, trabalha com um volume menor de ações, com uma renda maior. Porque às vezes você escolhe uma área que você até ganha bem, só que você tem que fazer um volume absurdo. Tá. Fazer ações tem um monte. E lá vocês têm algum filtro ou vocês pegam todos os tipos? Por exemplo, quando eu digo todos os tipos, eu já entendi. Qualquer assunto trabalhista, se o cara tiver direito, vocês entram. Mas tem algum filtro, por exemplo, de tempo mínimo trabalhado ou não? Não, na verdade, a gente... Se for um contrato muito curto, às vezes não é economicamente viável, né? Porque vai tomar um tempo da nossa equipe toda que, às vezes, no final, poxa, não valeu a pena. Embora a pessoa tenha direito, mas a gente... Às vezes não consegue atender casos assim, muito baixos, de pouco tempo. Mas a gente avalia, carinho, porque às vezes o vínculo até é pequeno e tudo mais, mas se for um caso de acidente, não interfere em nada. Porque são indenizações em razão do acidente, da perda funcional e tudo mais. Então a gente avalia caso por caso e aquilo que der para fazer, a gente vai fazer, a gente faz. Dependendo, entra até estabilidade também no bolo, né? Sim. A instabilidade é um dos pontos que eles também sempre acabam questionando. Porque muitas vezes a pessoa ela sofreu um acidente ou ficou doente e ela é dispensada. Porque a empresa, um dos grandes problemas hoje que a gente vê, elas evitam ao máximo emitir a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, que ela é feita, na verdade, para o INSS. Para o INSS saber que ele houve um acidente, porque o tipo de benefício que o INSS vai deferir ou não, ele é diferente. No caso do acidente ou de uma doença comum e tudo mais, né? Mas a CAT prova que houve um acidente. Se houve um acidente, a pessoa se afastou, ela vai ter direito a uma estabilidade provisória, após o retorno da alta médica de 12 meses. Então, as empresas têm uma dificuldade lascada de emitir a CAT, porque se ela emitir a CAT, ela já reconheceu o acidente. Que existiu, né? Já tem direito à estabilidade. Então, muitas vezes, ela não emite a CAT, manda para o INSS como uma doença comum, e aí depois a pessoa retorna e eles dispensam, porque nesse caso da doença comum não tem estabilidade. Ela dispensa e acabou, se lascou, que nem diz o outro, né? Cara, isso é maravilhoso. Isso é um ponto que a gente tem que explorar um pouquinho mais. Até para as pessoas que estão assistindo, além dos advogados se prepararem para isso, mas também se tiver algum trabalhador assistindo, porque esse conteúdo está atingindo muita gente. Inclusive, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, segue os meninos, depois eu vou colocar o Instagram deles, mas já tem aqui na descrição. Quando que a empresa é obrigada a emitir a CAT? Esse é um ponto chave. Imediatamente. Na hora. Na hora. Mas todo tipo de acidente ou tem algum tipo, isso aqui não precisa? Não, sendo um acidente de trabalho, precisa ser comunicado o acidente de trabalho ao INSS. Independente se vai ter afastamento ou não. Independente. Porque para você ter o direito, aí você entra em outros requisitos, né? Você entra no período que ficou afastado, se houve de fato uma incapacidade laborativa por conta daquilo. Mas que houve o acidente, esse é o ponto inicial que tem que ser esclarecido. Houve. Então, quando a gente tem uma situação que já vem com a CAT emitida, quer dizer, a empresa já reconheceu que houve o acidente. Se foi culpa da empresa ou se isso vai causar uma indenização, isso é um segundo passo. Mas que toda empresa tem a obrigação de emitir, ela tem. E não só a empresa, outras pessoas podem emitir. A própria pessoa pode emitir. Olha, o médico eu não sabia, hein? pode emitir. Tá? É uma informação que muita gente não tem. E foge também da prática. A pessoa não sabe muitas vezes como fazer, né? Mas qualquer um, na teoria, pode emitir isso daí. E lá vocês orientam isso? Com certeza, a gente orienta sim. Porque o que a gente vê normalmente é que as pessoas entendem que a empresa não emitiu a CAT. E não sabe que ela mesma pode emitir, ou o médico também pode emitir. E é simples, você entra no site do governo, com gov.br, e você emite essa CAT. Não tem dificuldade, mas as pessoas não sabem. E passa o tempo e não emite isso daí, entendeu? Mas na justiça a gente consegue o reconhecimento dessa
desse acidente de Mesmo trabalho. sem emissão da CAT. Se a pessoa, mesmo sem emissão, se a pessoa foi dispensada e não poderia, porque estaria na instabilidade, a gente consegue, dependendo da situação, que ela seja reintegrada ao trabalho, ou então, se não for o caso, por uma série de circunstâncias, que ela seja indenizada pelo período que ela teria de estabilidade também. Então, a pessoa foi dispensada, não houve emissão de CAT, perdeu o direito? De forma alguma. Na justiça, a gente consegue reaver tudo isso, recuperar tudo isso e mais o que for de direito dela, sem problema nenhum. Por isso que é importante sempre conversar com alguém que tenha um conhecimento especializado na área, né? O mesmo vale para o que ele está dizendo em relação à doença ocupacional, porque a doença ocupacional, às vezes, ela tem até relação com um acidente de trabalho. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa só sofreu um acidente simples, pensou que não fosse nada, e vai passando algum tempo e aquilo que ela machucou superficial acaba agravando, né? Tanto dessa forma, por isso que eu estou falando que tem relação com um acidente de trabalho, mas tem também casos, por exemplo, de tanto movimento repetitivo, quanto um esforço muito grande, né? A pessoa trabalha 2, 3, 4, 5, 6 anos carregando peso pra caramba. Não é fornecido um EPI de qualidade, né? Não é fiscalizado o uso desse EPI. E, de repente, a pessoa está estourada. A pessoa chega lá em 40 e poucos anos, 50 anos, a pessoa não consegue mais trabalhar. E não consegue porque ela tem dor demais, porque ela não vai conseguir exercer mais aquela atividade. E aí, não é porque é vagabundo, né? Exatamente, exatamente. E é isso um ponto muito crítico que é discutido, né? Então, comprovado, então, que a empresa tem responsabilidade para essa incapacidade da pessoa, entra esse tipo de ação que a gente está fazendo. Cara, que show. Quanta coisa aqui. O problema de coluna, ele tem uma ligação muito direta com isso que ele está falando. Eu trabalho ali levantando peso, às vezes numa posição ergonomicamente incorreta, ruim. Aí eu saí da empresa, mas saí normalmente, fui dispensado, pedi as contas por alguma razão ali. Passam uns meses, eu começo a sentir um problema na coluna. E problema na coluna, normalmente, ele é irreversível. Tem casos que você consegue, com alguns exercícios, até melhorar, mas ele vai só piorando. Doenças da coluna também é visto como uma doença degenerativa, ou seja, todo mundo um dia vai ter, em tese. Aí a empresa fala, não, mas isso aí ele já tinha, isso aí foi uma doença degenerativa, não tem relação com o trabalho. Mas na perícia médica com o exame, você detecta muitas vezes o seguinte, não, realmente é uma doença degenerativa, não tenha dúvida, ele teria esse problema um dia na vida dele, mas não teria hoje. Você acelerou, antecipou. Isso, exatamente. Então, se esse cara tem problema com 70 anos, ele está tendo com 50. A gente fala que aí o trabalho agiu com causa, ou seja, ela não foi a causa principal, não foi ela que causou, mas ela antecipou ou agravou o problema. Entendeu? E qual é o prazo para entrar com essa reclamação trabalhista? A gente tem que analisar o seguinte, se a pessoa foi dispensada ou pediu as contas da empresa, então, a partir do momento que ela houve o encerramento do contrato de trabalho, ela tem até 2 anos para entrar judicial pedindo os direitos dela, seja quais forem, inclusive indenizatório. E pode pedir os últimos 5 anos. Né? Tá. Agora, se ela sofreu um acidente, vamos falar de uma regra geral, tem casos específicos, mas uma regra geral, né? Ela sofreu um acidente, continuou trabalhando na empresa, e, enfim, passou 5 anos, ela perde o direito àquilo lá. Tá. Essa é uma regra geral. Então tem 2 anos para entrar com a ação e pode reclamar dos últimos 5. Exatamente. E se você não foi dispensado, teve um acidente, está tendo um problema, e você passou 1 ano, passou 2, passou 3, você está trabalhando ainda, aí você é dispensado, no 4º ano você é dispensado. Você teria, em tese, 2 anos para pedir os seus direitos, né? Mas com relação ao acidente, estaria só 1. Por quê? Porque você já estava 4 anos trabalhando após o acidente, faltaria 1 para dar 5. Entendi. Então, seria essa regra geral. Tem uns casos que a gente... Aí, a discussão de onde que começa a contar esse prazo, se é do acidente, se é da alta médica, se é da ciência inequívoca da lesão. Então, são coisas mais detalhadas. Mas, a grosso modo, para entender bem, seria isso daí. Que pena. Eu tinha um amigo para indicar para vocês, o nome dele é Ronaldo Nazário, ele sofreu um acidente de joelho trabalhando. Era pra gente ser hepta, sei lá quanto, deca campeão, se esse cara tiver joelho. Era só 2 joelhos bons, hein? Era só 2. Não precisava de mais que isso. 1 só já dava, viu? Pra entortar esses francês tudo aí. Que legal. Cara, é uma coisa muito interessante. E esse tipo de cliente você consegue captar pela internet? Claro, claro. A gente escolheu essa área, na verdade é uma área que a gente já tinha ações dessa dentro do escritório. Então não surgiu assim, simplesmente olhamos uma lista... Você não foi aventureiro, né? Não. Qual a lista de melhores serviços na área digital? não foi assim, simples assim. Nós já tínhamos então ações nesse sentido, já tínhamos conhecimento para isso. E quando a gente foi pontuar o que é escalável, né? Então direito do trabalho é uma área que é escalável, ótimo. Então já pontuamos que seria essa área, já tinha definido. Agora, vamos fazer tudo? Como que você comunica com tudo? Esse é o problema, né? Eu faço tudo. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, exatamente. Agora,
Agora, quando você vai direcionado ao seu público, você já sabe mais ou menos quem é ele. Você vai tocar naquilo que é a dor do cara, né? Então, o cara que sofreu um acidente de trabalho, você vai conversar com esse cara sabendo o perfil dessa pessoa. E são áreas que você consegue, esclarecendo isso daí, que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. Sofreu um acidente de trabalho, saiu da empresa nos últimos 2 anos, o acidente foi nos últimos 5, né? Ou você tá com não tá conseguindo trabalhar por conta de dor. Enfim, quando você fala nesse sentido, a pessoa vem atrás de informação para entender se de fato ela tem aquele problema do trabalho ou não, se o empregador deu causa aquilo ou não, se o empregador ajudou ele com isso ou não, entendeu? Então, por isso... E aí sim, aí entrou depois no outro ponto que a gente viu. Quais são ações escaláveis? E ela tava, por sinal, ali dentro de um top 5, vamos dizer, né? Anotou? Você pegou aqui e ele deu uma aula de como você faz um criativo, de como você fala com o seu cliente na internet. Porque não só vender, né? Ninguém entra numa rede social, numa internet para ficar recebendo pitch de venda. Se você sabe que é venda, você já pula o vídeo. Já pula o vídeo. Perfeito. Bacana demais. E aí, eu só tenho mais uma dúvida referente a esse ponto. Aí a gente aprova a sua OAB aqui de novo, tá tudo bem? Mas a questão é muito, para mim, tem uma coisa aí que pode causar uma confusão no pessoal e é legal da gente trabalhar. Tudo que acontece dentro da empresa, a empresa é responsável, tipo, qualquer coisa ali dentro é acidente, ou tem coisas que, a pessoa se machucou, mas não vai entrar como um acidente de trabalho? O fato de ter tido um acidente de trabalho e ter machucado são coisas que a gente tem que separar um pouquinho com bastante cuidado. Por quê? Eu tropecei e caí, foi um acidente de trabalho, tá? Mas isso aí vai causar de fato uma incapacidade? Não, eu só ralei o braço. É óbvio que não, né? A gente tem que analisar sempre qual que foi a responsabilidade da empresa nesse sentido. Então, por exemplo, eu trabalho já com uma profissão de risco, uma profissão já complicada. Se a empresa não fornecer um mínimo de segurança, há uma presunção já imediata que a empresa está concorrendo para aquilo. Ela não está fiscalizando, ela não está cuidando do funcionário e é o cara que está dando a vida pela empresa, né? Então, não falar, vamos crucificar o empresário. Não, o empresário move esse país, é importantíssimo. Só que ele precisa dar condição também para o trabalhador. Não adianta pegar um cara e colocar ele para subir num prédio para lavar a janela. Se ele não tiver um mínimo de segurança, se ele escorregar, ele vai morrer. E aí? Né? Então, a gente está falando de responsabilidade da empresa. É isso que a gente tem que pontuar. E, lógico, existe justamente por isso a possibilidade dela se defender. Mostrar que ela forneceu, que ela fiscalizou e tirar essa culpa dela, né? Mas a gente não pode também deixar o trabalhador lá que está todo dia exposto a um risco grande, simplesmente a Deus dará. Perfeito. Ô Fabiano, eu vi uma coisa aí, não sei se é fake news ou não, mas você pode esclarecer pra gente sobre acidente de trabalho no trajeto. Como que é isso daí? Isso daí existe mesmo? É mito? Não, existe. A partir do momento que o funcionário ele está indo ou voltando do trabalho, saiu de casa até chegar no trabalho, ou do trabalho até chegar na casa, sofreu um acidente de trânsito normalmente, né? É tido como um acidente de trabalho. Mas então a empresa vai, se ele, por exemplo, sofreu um acidente, vamos ser bem trágico aqui, perdeu uma perna. Então ele estaria, em tese, a princípio, inválido para o trabalho aí, o resto da vida. A empresa tem que pagar pensionamento pelo resto da vida? Não, aí não vai acontecer isso. Por quê? Qual que foi a culpa da empresa? Ele vai ter direito a uma estabilidade, a estabilidade provisória após o retorno de 12 meses e tal, isso aí sim. Mas fazer a empresa pagar uma indenização, uma pensão o resto da vida por um acidente de trajeto, só se provar que houve a culpa. Não, ele está dentro de um carro da empresa, e aí o motorista da empresa transportando esse pessoal, todos esses funcionários, e aí o motorista fez alguma manobra irregular e causou acidente. Bom, aí sim, aí é culpa da empresa. Mas eu com a minha moto, com o meu carro, indo para casa, com a minha bicicleta que seja, sofro acidente, me machuco, e aí eu querer receber uma pensão, não, isso aí não tem sentido, né? Porque aí não houve a culpa da empresa. E tem que haver uma culpa da empresa. Tem algumas profissões que são de risco realmente, que a culpa ela é objetiva, ou seja, não precisa provar a culpa. O risco já é inerente e tal, tem umas discussões assim. Mas nesse caso de trajeto que nós estamos falando, existe os direitos, sim, existe o direito à estabilidade e tudo mais, mas aí pensionamento... Não, foi ótima a pergunta. Provar a culpa, senão foi ótima pergunta, porque exemplificou o que você tinha me perguntado anteriormente. Então, assim, houve um acidente? Houve um acidente, mas a culpa é da empresa? Não é. Então, assim, há uma indenização? Não, mas a estabilidade, por sua vez, tem que ser respeitada. A estabilidade está lá. Exatamente. E tem que respeitar, que é o tempo do cara voltar e, né? E tem casos, por exemplo, que aí, normalmente são as teses das empresas, porque nesse tipo de ações fica um pouco limitado. O que a empresa vai defender, né? Então, normalmente, o que é? A culpa exclusiva da vítima, do empregado. Uhum. O empregado sofreu um acidente porque ele não tomou os cuidados que deveria cuidar. A empresa deu treinamento de como operar tal equipamento, tem reuniões semanais, aquelas discussões disso tudo, tem supervisor ali cuidando, tem o gerente, enfim, tem coordenador. Tomou todos os cuidados. Ela cumpriu a função dela. E o funcionário sabe que determinada coisa ele não pode fazer.
Tá provado isso, ele vai lá e faz, e sofre um acidente. É igual o exemplo de uma máquina. Pega uma máquina de moecana que seja, né? A empresa deu todo o treinamento, tá fiscalizando, tá cuidando, tá acompanhando de perto. Mas o cara sabe que se embuchar lá dentro, ele não pode enfiar a mão nela dentro da máquina enquanto ela tá ligada. Ele tem que arrancar da tomada, desembuchar, limpar, né? E o cara vai e faz. Pô, então que culpa também o patrão teve nesse caso? Nenhum. Ele cuidou do funcionário do momento correto. Mas mesmo assim ele vai ter estabilidade. A estabilidade, sim. Foi um acidente de trabalho. Só... Então, muitas vezes tem essa questão. Se o funcionário for 100% culpado, a empresa vai sair ilesa disso aí, porque não tem Exatamente. lógica, né? Só não escapa da estabilidade. A única coisa ali que ela não vai pular fora, né? Que é o tempo de recuperação, na verdade, Sim, dessa pessoa, né? E a gente tem também indenizações, não é simplesmente o cara ficou totalmente inválido, né? A gente tem situações que é apurado também qual foi o grau de culpa da empresa e qual foi o grau de invalidez desse funcionário. Tá. Então, tudo isso é discutido dentro do processo. Então, são ações boas, ações que existe um risco elevado, de certa forma, mas é nesse filtro inicial que a gente tem com o cliente no atendimento que a gente já tem que entender melhor isso daí. Porque não adianta também pegar qualquer ação que você... o trabalhista é muitas vezes no êxito, se não todo, né? Uhum. Então você pega qualquer ação, você vai trabalhar para também não ganhar, então não faz sentido e vai criar uma expectativa falsa no cliente. E com relação à estabilidade, se o acidente ocorrer fora da empresa, e aí não está em trajeto, a gente está falando uma coisa... O cara foi jogar bola final de semana, Não tem nenhuma redução. rompeu o ligamento, É um acidente doméstico, muitas Isso. vezes. pode desligar Claro, e é aí não isso. tem- Claro, tem que respeitar, lógico, o período do afastamento pelo INSS, mas comprovado que ele está apto ao trabalho, pode, aí não tem nenhuma ligação. Ele retornando do afastamento do INSS, a empresa pode dispensá-lo, não tem a questão da estabilidade. Você não pode dispensá-lo, ele é afastado pelo INSS, né? Entendi. Isso não pode. Embora seja um perfil recente nosso, segue a gente, pessoal, @Pimpinati Advogados. Lá a gente posta bastante informação, bastante realmente sobre o acidente do trabalho, mas a gente fala sobre o direito do trabalho de modo geral. E ali ajuda a entender, Marcelo, exatamente esse tipo de questionamento. Às vezes a pessoa pensa que ela caiu em casa, ela vai ter, o patrão tem que indenizar. Não, também não é isso. O direito do trabalho não veio para massacrar o empresário. Não, ele existe para regular a espécie. É simples assim. Então, aconteceu um acidente dentro do trabalho, é um acidente de trabalho. Agora, há a responsabilidade da empresa e há uma invalidez ou não? É isso que você tem que apurar. O nosso atendimento, na verdade, ele é muito de orientação. Porque nem todo Isso. mundo que chega, aliás, a maioria da pessoa que chega, ela não tem o direito. Sim. Mas pelo menos você orienta, você explica, a pessoa vai entender que uma próxima oportunidade ela tá mais... tem melhor conhecimento para até saber como agir naquela situação, né? Então, a gente orienta demais. A questão de CAT é uma questão que as pessoas... 99%, para não falar 100%, não sabe que pode ser emitida por ela mesma, ou pelo médico, ou pelo sindicato. Não, elas acham que só a empresa. A empresa não emitiu a CAT. Mas às vezes passa muito tempo. Aí também você consegue emitir uma CAT retroativa, mas aí já fica algo mais complicado, né? Mais forçado a prova. O ideal né? é que seja mesmo assim... Fala-se, nas primeiras 24 horas seria o ideal. Mas vamos dizer que não seja, que seja em 2 dias. A empresa não vai emitir, não. Vai lá e emite. Vai no seu médico, fala, emite para mim. Às vezes os médicos têm um pouco de receio. Dá a impressão que eles acham que vai ter responsabilidade e não tem. Eles são responsáveis por isso. Eles estão falando algo que está acontecendo. Só avisando, né? E outra, eu chego lá no médico, e às vezes eu chego lá no médico carregado por alguém da empresa que me socorreu, levou lá para fazer o atendimento, mas a empresa não emitia a CAT. O médico está vendo o que aconteceu. Por que ele não vai emitir a CAT? Ele sabe que ele pode emitir a CAT. O médico sabe. E lembrando, Na faculdade de medicina tem a matéria que ensina que o médico pode fazer, mas eles têm resistência. E aí Direito você deles. tá falando com ganho de causa, porque cadê o doutor? Pois é, Né? tá longe hoje. E lembrando passeando. também que a falta da emissão, não ter emitido a CAT também não impede que você entre com a ação, tá? Não foi emitida, isso é um problema? Não, deveria ter sido, isso facilitaria algumas coisas, mas se não foi, não tem problema nenhum. Se tiver como comprovar por outros meios que houve o acidente de trabalho, o acidente, você foi atendido, tudo isso, você dentro da ação vai ser reconhecido o acidente de trabalho, por exemplo. O que muda, na verdade, é só isso. Se você tem a CAT emitida, você não precisa provar o acidente. O acidente está provado que existiu. Se você não tem a CAT emitida, você tem que provar que existiu o acidente. Exatamente. E nos 2 casos, você tem que provar A culpa que da a culpa empresa foi da empresa. E a indenização Aí- e a invalidez. Está sempre dependente de uma perícia médica, que vai avaliar se houve a invalidez, o grau da invalidez. Às vezes uma pessoa não ficou inválida, mas ela teve uma redução da capacidade de trabalho dela. Então, a empresa vai pagar, às vezes, uma pensão, mas não do valor integral. Exatamente. Do valor proporcional àquela redução que ela teve. Ou seja, eu exercia uma função, não consigo mais, por conta do meu acidente. Então, o médico vai dizer, ó, teve uma redução da capacidade de trabalho, por exemplo, de 30%. Então, várias coisas que podem ser discutidas nisso daí. Bom, maravilhoso. Eu acho que tem muita informação relevante já sobre isso. Bacana. Aí falando do atendimento, você falou que muita gente chega para tirar dúvida. Vocês cobram por esse atendimento? Até por ser um atendimento digital,
não tem como cobrar. Né? E outra, eu acho que orientar é um papel do advogado também. A gente tem que fazer esse papel social, vamos colocar Perfeito. assim. Então, se chegar lá para mim, olha, eu tô com dúvida, você me faz um Pix de tantos reais para eu poder te orientar. Esquece. Não vai orientar ninguém. Até porque, tirando a dúvida, que você tem a possibilidade de pegar o cliente, né? De fechar um contrato. Porque a pessoa chega sempre com uma dúvida. É sempre com uma dúvida. E Toda ali... compra começa com uma dúvida, né? Exatamente. E o direito do trabalho, normalmente, cada colega cobra de uma forma. Tem gente que consegue cobrar um valor inicial, despesas do processo, despesas administrativas, enfim, seja o nome que quiser dar. Ótimo quem consegue fazer isso. A gente acha que não é o caminho, porque eu limito muitas vezes, a pessoa não tem aquele dinheiro. A ação dela é boa, o resultado dela, a hora que sair, vai me dar um honorário bom. Mas aí eu não vou atendê-la porque eu quero cobrar R$500, por exemplo, né? Inicialmente. Então, a gente não cobra inicialmente, a gente cobra no êxito uma porcentagem. Até porque você passa mais segurança para o cliente, tem mais facilidade dele fechar um contrato assim, porque você não está pedindo nada de cara. E não estou condenando quem faz isso, não. Quem consegue cobrar antecipadamente um valor, excelente. Ótimo, beleza. Eu não consigo. Na minha vida inteira, a gente não consegue. Nesse tipo de ação, a gente não consegue. E trabalha assim. Então, facilita fechamento de contrato por conta também que a pessoa, ela pensa o seguinte... Bom, e se eu perder? Se você perder, você não ganhou só, porque você não vai perder mais nada. Você tem alguma coisa hoje? Não, hoje eu não tenho nada. Se perder, você vai continuar assim. E se não ganhar, eu também não vou receber. Então, se tem alguém interessado em ganhar esse negócio, é comigo. Se não tivesse interesse, eu já teria te falado logo que não teria possibilidade de fazer a ação. Excelente, excelente. Você passa um grau de confiança maior para a pessoa se sente mais segura em estar fazendo o negócio. Isso aí Isso é claro, dentro do nosso escritório e dentro dessa área. Então, cada área tem seu jeito e cada profissional precifica. Mas pra gente tem funcionado. Funciona esse formato, né? E atendimento Brasil inteiro. Sim, 100%. Qual 100%. o lugar mais distante que vocês têm ação? Já pararam para ver isso daí? Tem de Santa Catarina ao Nordeste, tem em todo lugar, né? nós temos cliente no Rio Grande do Sul, vários estados do Nordeste. A gente não tem clientes ainda, hein? Amapá, Roraima, Amazonas. Já compraram o mapa para ir colocando os... Não. Esse dia eu vi um colega fazendo isso. Ele falou, que legal. É né? legal demais, cara. Legal. Você tem um mapinha assim, Legal. aí vocês vão colocando um P de Pempinate ali nos estados, nas cidades. É bem bacana. Realmente é legal. Bacana. Ô Mendes, vai arrumar um desse aí pros meninos. Vamos arrumar um e mandar lá para eles, pra vocês colocarem lá. É bacana para ter uma visão geral de onde estão, onde não estão, né? Traçar legal. até como meta, Legal. bacana. O outro que vocês falaram, o outro ponto que vocês falaram, foi sobre reconhecimento de vínculo. A pessoa que trabalhou sem a carteira assinada. E isso gera... E acontece demais. Hein? E acontece eu demais. imagino que São Paulo, que é uma cidade teoricamente, e aí eu digo muito teoricamente, tá? Está situada como uma das maiores da América Latina, uma das maiores do mundo. Tem um problema até de trabalho escravo, imagina o resto. Então, quando a gente fala sem registro, o que precisa para caracterizar o direito dessa pessoa? Por exemplo, ela foi fazer um bico numa fazenda, ela tem direito? Então, um bico seria, vamos falar, quase uma empreita. Eu que passei um serviço para você fazer e você vai executar aquele serviço do jeito que você achar que deve, se você tem condição para isso, e eu vou te pagar X para fazer aquele serviço. Isso é uma coisa. Outra coisa é você receber ordens minhas, você ter que fazer você mesmo aquele serviço, não poder ser outra pessoa. Você obedece horários para chegar e sair, né? Então, esses são alguns pontos, por exemplo, que a gente vai caracterizar um vínculo empregatício, né? Então, tendo esses requisitos, por exemplo, que eu estou mencionando, você já começa a estudar o caso. Opa, aqui era uma diária, que acontece muito, principalmente na construção civil, se você parar para pensar, né? Uma prática comum, a diária. O cara paga a diária do pedreiro. Pô, mas o pedreiro, na verdade, ele é um funcionário seu, porque você está mandando ele fazer determinado serviço, ele tem que chegar todo dia 7, sair às 5, ele é seu funcionário. Então, é isso que a gente tem que distinguir. O que é funcionário e o que é talvez uma empreita de um serviço, né? Comprovado que ele é funcionário, tem que ter o reconhecimento do vínculo, não simplesmente para aparecer na carteira que eu trabalhei em algum lugar para experiência, não. Sem o reconhecimento de vínculo, mesmo que a pessoa te pague por fora, por assim dizer, mas não vai conseguir contribuir principalmente para o seu INSS, para sua aposentadoria. Então você chega, trabalhou 20 anos para um lugar, achando que estava abafando, o cara que pagava o valor do INSS até por fora, por exemplo. Mas chega 20 anos, você sai, fala, e agora, cadê meus direitos? Não tem seus direitos, porque você não contribuiu por 20 anos, e aí? E aí a hora que chega num ponto desse da vida, onde você gostaria de aposentar, e você não consegue, porque você não estava fichado, não estava com a carteira assinada. E aí? Perfeito. E é uma questão que ela parece um pouco absurda, né, nos dias de hoje. A pessoa trabalhar e a empresa não registra. A empresa assume um risco muito gigante. Mas é uma prática tão comum, muito mais comum do que a gente imagina, que as empresas, na maioria delas, na grande maioria delas, não tomam nenhum cuidado de pagar pelo menos o funcionário em dinheiro ali, para não aparecer. As empresas têm feito PIX para os funcionários. Então, você prova que houve o trabalho prestado por meses só com os PIX que a empresa faz para a pessoa. Então, quer dizer, a empresa está fazendo algo ilegal,
Mas está tão acostumado que nem toma cuidado de tentar mascarar aquilo. Cara, e tem todo tipo de situação. Tem situação que o cara começa dentro da empresa, o cara não sabe se vai dar certo, pensa, às vezes, o empresário pensa que o período de experiência não precisaria registrar, às vezes está mal informado. Uma coisa muito comum que eu vejo aqui em São Paulo, eu queria saber de vocês a opinião, como que é, como que não é. Fala assim, você vai trabalhar 1 mês de experiência, a gente vê como vai ser, depois a gente registra. Mas é para isso que existe o contrato de experiência, o contrato por prazo determinado, que pode ser de até 90 dias. É para isso, para você testar aquele funcionário se vai dar certo ou não. Mas não por isso que não tem que ter o registro. Você não deve, isso é básico, mas a gente vê que não é muito respeitado, o funcionário não deve começar a trabalhar na sua empresa enquanto o registro não estiver feito. Um exemplo besta. Eu começo a trabalhar hoje, eu vou registrar você amanhã. Se hoje ele sofre um acidente do trabalho, ele não está coberto pelo INSS, por exemplo. Porque não tem acidente de trabalho, não tem carência para receber benefício previdenciário. Se eu sofri um acidente hoje e eu só ia registrar amanhã, ele não estava registrado já, eu não consigo ter o direito ao benefício previdenciário. Pensa só, a culpa nem foi da empresa, não tem nada a ver com o outro assunto que a gente estava discutindo, mas o cara precisa afastar para tratamento da doença. E ele não consegue porque ele sofreu um acidente e ele estava sem registro. Então, a falta de registro, ele traz muita consequência. Eu falei da aposentadoria, mas a gente tem desde o pé do negócio. Então, o ideal correto é isso aí, ó. Você fez todos os exames, fez admissional, tá tudo certinho. Você faz o registro da pessoa e aí ela começa a trabalhar na empresa. E você pode... Aí a empresa tá fazendo corretamente, tá se assegurando. E mesmo assim, você faz um contrato de experiência. Faz um contrato de X período, porque se der aquele período e você vê que a pessoa não vai funcionar dentro da tua empresa, você pode demiti-la. O contrato de experiência, ele tem alguns requisitos diferentes do contrato por prazo indeterminado, né? Você lá no final, você não vai pagar aviso prévio, você tem os direitos que você paga relacionados àquele trabalho. Então, essa historinha, não, você vai trabalhar aqui tanto tempo para ver se dá certo, isso é comum. Depois a gente vê se registra. Cara, isso aí não existe. Só que se dá um problema nesse período, meu amigo, aí você vai ver a confusão. E aí isso entra também na mesma lógica quando o funcionário fala assim, não, eu não quero ser registrado. E mesmo assim, ele tem direito? Se ele não quiser ser registrado, e a empresa... Você não pode, então, admiti-lo. A empresa não deve contratá-lo. Se você concordou com algo, você está concordando com uma ilegalidade, você vai responder por isso. E acontece, cara. Acontece. A gente sabe que acontece. Muitas vezes é uma prática comum. E a gente está aqui nem para recriminar ninguém. Cada um faz o que acha que é devido. A pessoa está recebendo um seguro-desemprego, arruma outro emprego, não me registra não, que eu estou recebendo ali, se eu registrar eu perco. A empresa muitas vezes está, tudo bem. Empresas normalmente menores, empresas maiores não têm essa prática de uma forma normal, comum, né? Mas aí, então, tá naquele período, o cara sofre um acidente. Aí, além de ter toda a consequência contra a empresa, vai mostrar no decorrer de um processo desse, eventualmente, que tanto o funcionário como a empresa está fraudando o INSS. Pensa mais grave. Pensa que esse cara ainda acontece um acidente e ele falece, ele morre. E aí? A família vem em cima da empresa e não vai receber nenhuma pensão do INSS, por exemplo, porque não estava registrado. E aí? Normalmente tá tudo certo. E nada disso acontece, né? A coisa vai normal. Mas então, é um risco alto. Mas queria ser uma prática comum disso, como se fosse uma coisa normal. Ninguém pensa no pior, vamos colocar assim. A hora que acontece, aí dá os grandes problemas. Aí o negócio ferve, né? Preservando os dados sensíveis, óbvio, mas tem algum caso muito marcante, assim, que vocês possam contar do trabalhista, que vocês falam, nossa, isso daqui... Cara, falar um besta, já que a gente tá falando desse caso de reconhecimento de vínculo, é um caso que é até de um amigo, de uma empresa que um amigo, ele admitiu ali um funcionário, bem nesse pensamento de contrato de experiência, vamos ver se vai dar certo, a hora que vê, passou lá já 3 meses, e o cara foi ficando, quando vê, esse cara acabou sendo demitido, e na véspera de demitir, a empresa viu que não tinha registrado ele. Por quê? Porque esqueceu no começo, acabou que ficou, ninguém lembrou disso daí, a contabilidade talvez também não orientou. A hora que fez a demissão, o cara foi atrás do seguro-desemprego dele. Que seguro-desemprego, se ele não estava registrado? Adivinha? Choveu a ação, na hora, distribuiu. No dia seguinte estava distribuída. Então, assim, ele foi atrás por quê, muitas vezes? Porque ele foi receber o seguro-desemprego que ele estava procurando e não tinha. E como que você defende uma empresa dessa? Aí, todos os piques feitos na conta do cara, a prova do vínculo tá feita, tá? Você vai falar o quê? Bom, vamos tentar. Evidente que às vezes as ações são um pouco inchadas, com valores que não correspondem à realidade, então vamos tentar diminuir. Agora, falar assim, não, você não vai pagar nada, tá tudo provado. Falando em prova, quais são as 5 principais provas, além da testemunha? Vou queimar uma já. Testemunha é a prova-mãe. 5, assim, provas que você fala, cara, isso daqui todo empregado deveria guardar. Pode incluir a testemunha, vamos lá. 5 provas que todo empregado para reconhecimento de vínculo, você fala? Para qualquer ação trabalhista, mas vamos pôr reconhecimento de vínculo. Vamos lá.
Quando a gente fala do reconhecimento de vínculo, o Pix ele é uma coisa que, como tem acontecido muito, se você pegar o extrato bancário, você não precisa nem ter guardado prova. Chegou no final, você vai na tua conta, pega o extrato, todo mês você recebia aquele valor, tá caracterizado no mínimo ali a onerosidade que acontecia com uma certa habitualidade, né? Conversa, você tem conversa com o patrão, com o RH no celular. Se você quer comprovar um reconhecimento de vínculo, você conversou, você está 10 meses na empresa e faz 10 meses você tem conversa todo mês, tem mais um ponto que a gente está mostrando que tem uma ligação, né? A testemunha é essencial em qualquer ponto trabalhista. Você tem caso como você vai discutir questão de hora extra, às vezes conforme é feito o preenchimento Hoje é muito eletrônico, né? O preenchimento de ponto, mas antigamente eram as fichas, então às vezes você preenche ela, no final o cara te entrega outra para você fazer do jeito que ele quer para não pagar as horas extras ou te pagar por fora. Então você consegue tirar foto disso, você vai se organizando. Outra questão, uma prática que a gente gostaria de imaginar que não existisse mais, mas é o pagamento por fora. Tipo, o salário de 3 mil, por exemplo, e te dou mais 1.000 por fora. Então 3 mil está no registro, você recolhe sobre aí, e os 1.000 não está. Então eu te pago na conta os 3 mil e 1.000 te dou por fora em dinheiro. Mas nesse caso, como que eu provo? Simples, você pega aquele 1.000 que você recebe todo mês por fora e no dia que você recebe, você deposita na sua conta. Aí você mostra pro juiz o seguinte, todo mês, no dia tal, entra na minha conta X reais da empresa e mais 1.000, por exemplo. Todo mês. De onde ganha esse 1.000 se eu só trabalho aqui? Então, são formas que o empregado pode estar se ele tiver o olhar para isso, se cuidando. Cara, a gente teve um caso também, bem nesse sentido. O cara era registrado, na verdade, é doideira, empresa grande, inclusive. A empresa divulga o salário lá de 7 mil. Só que na hora que fazia a contratação do cara, o cara morava longe, morava no Nordeste, a empresa era no Mato Grosso, você tem uma base. O cara ia vir de lá para cá. Na hora que fazer mandar os dados, fazer a contratação ali do cara, tudo pelo WhatsApp do RH da empresa, cara. Olha a maluquice da empresa. A empresa mesmo disse, falou, olha, o salário é 7, mas a gente vai registrar só em 3 na carteira e o restante paga por fora e fala que é uma liberalidade, porque senão você vai pagar muito imposto. Tal. E o cara falou, não, mas eu preciso comprovar porque eu tenho pensão para pagar, eu preciso mostrar minha renda real. Não, então vamos fazer assim e tal. Cara, tudo comprovado por essas conversas com o RH. Então, quer dizer, qual que era o salário dele? Era os 3 mil ou era os 7 mil? Você já tá com a prova ali feita. Então, assim, conversas também, elas são interessantes nesse sentido. Você falou dessas empresas grandes, tem uma ação muito gostosa que tá rolando bastante, óbvio, gostosa para quem vai fazer, né? A ação, não para o trabalhador. Vai ser uma ação muito em alta, que é da empresa contratar, falar que tá tudo certo, pedir exame, pedir documento para abrir conta, pedir tudo, e aí cancelar a contratação. E aí gera aquele dano moral, aquela frustração. Isso daí tem que ficar atento também, né? Teve uma cliente, ela acabou não formalizando, não retornou para a gente estar fazendo a ação, mas ela aconteceu isso. Houve uma oferta de uma outra empresa, de outra cidade lá do estado. Ela estava empregada. Ela, tudo certo, começa tal dia. Ela pediu as contas dessa outra empresa. Quando foi para começar, falaram, olha, agora teve uma mudança aqui, nós não vamos contratar. E ela saiu do emprego. E é emprego de salário de 7, 9, 10 mil reais. Nossa Senhora. Aí ela depois procurou e acabou que, a princípio, não retornou. Não sei o que ela resolveu, mas acontece. Bom, fenomenal. O tempo passou voando. Pois é. Doeu? Já deu nossa hora? Já, mas tem mais coisa aqui que a gente vai perguntar para encerrar. Não termina assim, não. Ainda bem que eu ensaiei bastante. A parte fácil acabou. Agora vamos detalhes. Agora a gente vai encerrar fazendo o de frente com o Cabral. 10 perguntinhas, bate pronto. Você vai responder primeiro para você não colar, já que você falou que você colava no... Caramba, bicho. Então você vai responder primeiro. Os caras não me passam nenhum... Essa foi a parte do podcast que eu... Não chorei porque eu fiquei com vergonha, mas quase marquei aqui. Vamos lá, então. Vamos começar. De bate pronto. Você pode responder uma palavra, uma frase, mas tem que ser do coração. A primeira coisa que vier na cabeça, beleza? Vamos lá. Família é? Base. O mais importante? Família é? Família é tudo, né? Sem a família, a gente não vai para lugar algum. Se você não fosse advogado, você seria o quê? Aí você me pegou, hein, meu amigo? Pelo que ele contou antes, ele seria vagabundo. Provavelmente. Ótima resposta. Hoje, com o passar da vida, você vai descobrindo outras coisas que você tem aptidão. Mas naquele momento da vida, não era mais nada. Eu mandei a resposta do episódio 13. Se eu não fosse advogado, eu seria médico. Eu não fui médico porque eu não tive coragem de estudar na época, porque era o que eu gostaria. Mas estou realizando o meu sonho nos 2 filhos meus. Um já tá e o outro que disse que vai entrar. Então já tá valendo a pena. Boa. Ele já sabe as respostas que ele vai fazer? A minha pergunta... Não, a pergunta muda, pô. Um sonho para 2026. Acho que é casar.
Eu tô Aí noivo. você tá soprando, pô. Você tá passando cola? Eu tô noivo, viu, pessoal? Já pra avisar aqui, vai que minha mulher dá uma olhada depois aqui nesse vídeo e fala: ele não falou nada de mim, perguntou quem é você e não falou que eu faço parte. É casar. Eu tô noivo da Estela. Eu e a Estela já estamos juntos faz 6 anos, então é isso aí. É melhor convidar nós, que pelo menos nós tomamos banho pra ir, né? Se não convidar, nós vai de penetra sujo aí. Não vai ter nem festa. O casar é só formalidade. Isso aí. Que é isso? Um sonho pra 2026. Um sonho para 2026 Estou realizando estamos finalizando uma construção da nossa casa, eu e minha esposa. Coisa boa. E o sonho é concluir isso daí, enfim, o escritório voar no digital. Esse É isso que eu ia responder mais, também. É um sonho mais iminente, assim. A casa está acabando, está dando certo, graças a Deus, mas o nosso digital voar. Nós estamos aí já fazer 3 anos buscando isso e ele precisa decolar. Para a gente poder falar, realmente, nosso trabalho valeu a pena. Um time. Coringão, sempre. Aí não tem erro, né? Vai, Corinthians. Né? É isso, e vamos ganhar Libertadores esse Deus ano. quiser. Tá lá com o Depay artilheiro ainda. Ou pior, com o Yuri Alberto, porque aí tem que engolir o bicho. Pensa. Uma meta daqui 5 anos, onde você imagina que você estará, como você estará? Daqui 5 anos. É um tempinho bom pra gente fazer meta, né? 5 anos é sempre um tempo legal. Eu espero, uma coisa que eu nunca falei antes, mas eu espero que eu esteja casado, com filho, tocando minha vida, felizes para sempre. Se Deus quiser. Que o trabalho funcione, que a família esteja bem. E vai chamar Valdir também. Isso aí eu ainda preciso pensar. Já estamos no terceiro da geração. Tem que ver se vai ser homem ainda. Mano. Daqui 5 anos. A meta para 5 anos que eu faço é o escritório nosso tá voando no digital, não depender da gente estar ali fisicamente e eu poder estar onde eu quiser. Se eu quiser morar aqui na região de São Paulo, com o escritório funcionando lá e trabalhar virtualmente, eu consiga fazer isso. Querendo me colocar de badeco aí, tá vendo? Essa é uma meta. Você não colocou se livrar, tá vendo? Tá igual aquela história Dá do pra eu mudar gênio. ainda minha respostinha aqui? Que ele trabalha e me repasse o dinheiro. Né? Tá ótimo, tá tudo certo. Então, trabalhando para isso. Até porque daqui 5 anos, se eu já sou um idoso hoje, imagina daqui 5 anos. Aí agora virou contra você. Entendeu? O negócio, Vai aposentar. né? Aí eu vou precisar de Aposentar. alguém que me ajude mesmo. Vou aposentar ele. Uma coisa que te deixa muito feliz. Muito feliz? Me deixa muito feliz. Tem bastante coisa que me deixa feliz. Mas é a família. É estar junto nos pequenos momentos. É o dia a dia. É o dia a dia. Porque se a gente não for feliz no dia a dia, a gente não é feliz, né? Já vou emendar a segunda e passo 2 pro seu tio. Uma coisa que te deixa muito bravo. Putz, me deixa bravo. Muita coisa também. Eu sou muito feliz e muito bravo. Então, 2 pontos alto e baixo, né? É quase o zangado. Cara, muito Ele é. bravo. Eu sou. E eu preciso melhorar bastante nisso daí. Quando a coisa não funciona do meu jeito. E isso é o tempo todo, basicamente. Então por isso eu falo muito bravo, muito feliz. Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Conseguir aceitar um pouco mais aquilo que você não consegue mudar e tentar lidar de uma forma um pouco mais diplomática sem ficar tão nervoso com tudo. Você, meu amigo, uma coisa que te deixa muito feliz e outra muito bravo. Felicidade, a gente fica feliz com várias coisas. Mas uma coisa que posso dizer que me deixa muito feliz é o sucesso dos meus filhos. E que me deixa muito bravo, bicho. Eu sou chato com algumas coisas. É mentira. Mentiu pra mim... Acabou, né? Não tenho mais... Eu não consigo retornar. É tipo um cristal, né? Depois você arranhou, Não dou conta. já era. Lua de mel vai ser aonde? Essa pergunta eu vou mudar, não vai ser igual aqui, não. Cara, de verdade, não planejou nem o casamento, nem a festa, nem a lua de mel, nem nada. A gente só sabe quem que vai A lua de casar. mel dele vai ser em Cristina, interior de Minas Gerais. Da onde veio a mulher, ele adora que dá sorte. no sítio da Dona Luzia, inclusive. isso aqui é um Vai ser animal, lá, viu? um mês lá. Maravilhoso. Primeiro churrascão na Casa Nova. Qual que é a ideia aí? Quais são os planos para inaugurar o Open House? Rapaz, Tá dependendo do pedreiro. Na verdade, já era para ter inaugurado, mas tivemos alguns contratempos. Mas eu acredito que até agora, o mês que vem, eu acredito que a gente consiga finalizar. Aí depois tem que ajeitar detalhes e tudo mais. Mas né? olha como a coisa está evoluindo, meu amigo. A última vez que você esteve aqui em São Paulo, que a gente saiu para almoçar e conversou, você estava falando sobre promoção de saco de areia que você estava comprando. Olha como o papo muda. Olha como o papo Nós muda. tá finalizando, vai dar certo. Bacana. A nona, essa daqui é especial. Não acabou ainda. Não? Jesus amado. Você respira que tem só mais bicho. duas. Ela Essa ficar na invasiva aqui já não tá fácil. Mas agora é pra gente começar a encerrar com chave de ouro.
Fale para o seu tio alguma coisa que você nunca falou sobre ele, algum elogio, alguma coisa que você guardou para você nesse tempo todo. Fica à vontade. Xingar não precisa, Cara, xinga todo dia. todo dia. Mas é verdade, é difícil. Porque eu elogio ele, eu falo... As qualidades a gente fala menos, a gente percebe, eu acho, mais na prática. Mas você é um baita profissional, você é um baita pai, você é um baita tio, você é ótimo ter você como sócio, como família. Bom, pro Neto eu já falei um pouco no começo, né? A gente tem uma relação muito próxima mesmo. Como se fosse... cresceu junto, né? Então, como se fosse um pai... Lógico, ele tem um pai dele, não vai substituir. Mas é como se fosse um filho, realmente. A relação que ele tem com meus filhos, né, e tudo mais. E no trabalho, só elogio, porque a forma que ele cresceu e que desenvolveu, e continua, né, acontecendo isso, é só elogio, né? Então, para mim, a gente está muito bem. O 10º seria uma pergunta, mas na verdade eu vou quebrar o protocolo. Na verdade vai ser uma mensagem minha para vocês dois, tá? Eu sou muito grato de ter vocês na Cabral Academy, mas não só como alunos, que hoje eu já não tenho mais o que ensinar para vocês, eu mais aprendo com vocês do que ensino. Acho que tem que marcar uma cal, inclusive. Como parceiros de vida, eu fico muito feliz todas as vezes que vocês vêm para São Paulo e lembram de mim, chamam, nem que se for para... Nem que avisar, eu tô passando por aí, às vezes não dá para se encontrar, mas o carinho que vocês têm comigo, o respeito que vocês têm pela Cabral Academy, a força que vocês colocam para esse ecossistema crescer cada vez mais. Eu sou fã de vocês. Vocês foram os primeiros, Fabiano, na verdade, né, que teve a oportunidade de gravar o 2º podcast. Gravou, foi o episódio 13, agora tá fazendo o 32º. E foi com muita questão que eu saí de férias, inclusive. Isso aqui, quando eu sair, já vai estar mais avançado, mas estava de férias. Fiz questão de romper minhas férias e vim gravar no domingo para receber vocês, porque vocês realmente são especiais. Vocês são as pessoas que todos deveriam ter a oportunidade de conhecer alguma vez na vida, que todos deveriam ter a oportunidade de ser amigo. Vocês nunca se esqueçam disso, independente de onde estiverem, situação financeira, que seja cada vez melhor, mas a luz que vocês levam para as pessoas é diferente. Tenham sempre obrigado. isso em mente, independente de onde estiver. Vocês são pessoas que eu levo como referência porque vocês sabem se comportar desde o local mais simples até o mais chique. Vocês sabem flutuar para conversar com grandes executivos, até com pessoas que estão começando. E para mim o mais emocionante é que vocês tratam todo mundo igual e isso deve ser uma aula para todo mundo. Então, é a regra. Cara, parabéns pelas pessoas que vocês são profissionais, não preciso nem falar, estão rasgando dinheiro e e, graças a Deus, que bom, a gente não tem que criminalizar a riqueza, muito pelo contrário, tem que usar como exemplo, parabéns, continuem realizando sonhos, continuem viajando, tendo um monte de filho, aumentem os pimpinates aí. Deus quiser. Né? Vamos ter Valdir até, vai ser o open bar de Valdir, né? E de Fabiano também, né? O nome do doutor é Fabiano. E aí a gente encerra com vocês dando um recado para que vocês quiserem, fala o Instagram de vocês, você já falou, mas fala de novo pro pessoal seguir, tá aqui na descrição. Por favor, olha para essa câmera. João, gostou, João? Foi bom aí? Então os meninos merecem encerrar com chave de ouro, né? E para quem é de São Paulo, tá procurando um lugar para gravar, me deixa podcast, tá aqui na descrição também. Pode chamar o João, o cara é top, ó. Domingo, esse episódio vai numa quarta-feira, pode, mas domingo, 9 da manhã, ele tava aqui só para receber a gente. Não é qualquer lugar que te trata assim não, viu? Queridos. Nosso Instagram, pessoal, é @pimpinatiadvogados. Se você está buscando orientação jurídica, se você quer tirar dúvidas, se você é entusiasta do direito do trabalho, segue a gente, vai ter muito conteúdo de qualidade. E principalmente, o nosso contato vai estar também na bio do Instagram. Precisar de uma orientação, quiser bater um papo, a gente está sempre à disposição. E hoje a internet juntou todo mundo. Então, tamo junto sempre. Marcelo, na verdade, o Neto já falou tudo aqui, né? Nosso contato, nosso trabalho na internet, lá tem bastante conteúdo interessante, conteúdo de orientação mesmo para as pessoas que estão buscando conhecimento a respeito dos seus direitos. Mas, acima de tudo, Marcelo, eu queria agradecer você por ter nos recebido novamente aqui. Fico até emocionado. Me desculpa, mas é porque a gente tem uma amizade despretensiosa, fato. E quando preciso de você, a gente entra em contato, conversa. Você nunca disse um não, nunca... Poxa, você está aqui num domingo. 4 de janeiro. Nos atendendo. Por quê? Porque é o dia que eu e o Neto ia poder estar junto aqui em São Paulo para fazer isso. Então, esse tipo de amizade não tem preço. E a gente não se fala todo dia, toda hora.
A gente às vezes passa até meses sem se falar. Mas quando tem oportunidade de estar junto e de conversar, é sempre muito bom. E é sempre muito bom a gente ter amigos assim, que hoje é raridade. É só te agradecer mesmo. Obrigado. Tamo junto demais, Valeu. meu irmão. Conte sempre comigo. Valeu, Marcelo. Minha sócia Obrigado, me cara. ensinou uma parada muito legal, a Gabriela. Inclusive, beijão. Amizades de baixa manutenção são as melhores que tem, cara. Nada de cobrança, nada de verdade. nada. É assim, quando a pessoa do outro tá lá, você sabe que você pode contar com aquela pessoa e você sabe que é de verdade. Então, é um sentimento recíproco que eu sei que eu tenho com vocês, vocês podem ter comigo. E bora, começando esse 2026 muito bom. Vai vir muita coisa boa por aí. Você que ainda não tá seguindo, pode assinar o sininho aí e vamos com tudo. Valeu, cara. João, obrigado, você é o cara. Pessoal, valeu, até o próximo, tamo junto. Valeu!